Ela olhou bem dentro dos olhos do barão e disse: Não fico com o homem há muitas luas. Ele perdeu o ar e a coragem que achava que tinha. Na vasta estância que se estendia pelas coxilhas verdes entre São Borja e as Missões, vivia o barão Leopoldo Amaral. Homem de quase 40 anos, ele era visto como forte e respeitado, dono de muitas terras e muitos gados. Mas, por trás daquele olhar sério, havia uma tristeza que poucos conheciam. As senhoritas da sociedade, que vinham de longe para os fandangos na estância, só olhavam para seu dinheiro e seu sobrenome. Ele se sentia cansado de tantos sorrisos falsos, de tantas conversas vazias. Patrão, o gado novo está pronto para ir para a invernada, disse o capataz Bento, um homem de poucas palavras, mas de confiança. Leopoldo acenou com a cabeça, os olhos perdidos no horizonte. Queria um amor de verdade, um carinho que não se comprasse, mas o mundo que conhecia não parecia ter espaço para isso. A guerra dos farrapos, lá longe, deixava um medo no ar, e o barão sentia o peso de sua posição, das decisões que tomava para proteger sua gente e suas terras. Naquela tarde, buscando um pouco de sossego, Leopoldo montou seu cavalo e seguiu por uma trilha estreita e pouco usada, que cortava a mata nativa. O vento minuano soprava forte, trazendo cheiro de terra molhada e mato. Ele estava pensativo, os pensamentos longe, quando um barulho repentino na mata, talvez um veado assustado, talvez só o vento, fez o cavalo dar um pulo. Leopoldo, pego de surpresa, perdeu o controle. Foi uma queda feia, com um baque surdo na terra. A dor no tornozelo foi instantânea, um ferro em brasa que subiu pela perna. Ele tentou se levantar, mas o pé não obedecia. Caiu de novo, grunhindo de raiva e frustração. Ali, no meio do nada, um barão poderoso se via como um menino desamparado. Foi então que ela surgiu, Arane. Ligeira como um raio, ela apareceu de repente, vinda do meio do mato, sem fazer barulho. Seus olhos escuros, profundos, observavam o homem caído com uma curiosidade calma, sem medo. Ela era jovem, talvez uns 20 e poucos anos, com roupas simples e práticas que mostravam a liberdade de seus movimentos. Era do povo Caingang, e sua presença ali, tão perto do barão, era algo que ele nunca esperaria. Leopoldo, machucado e surpreso, tentou manter a pose. "Moça", ele começou, a voz um pouco rouca pela dor. Arane não esperou. Ela se aproximou sem cerimônia, seus olhos fixos nos dele, uma mistura de desafio e diversão em seu rosto. Ela se abaixou, pegou o braço dele com força e o ajudou a se levantar. A força em seus braços finos surpreendeu o barão. Quando ele estava em pé apoiado nela, ela soltou uma risada leve, quase um assovio, que fez Leopoldo sentir o rosto esquentar. "Muita frescura para um homem tão grande", ela disse, sem rodeios, e o barão sentiu uma pontada de irritação, mas também um estranho fascínio. Nenhuma mulher havia falado com ele daquela forma. Eu sou só um estancieiro", ele disse, a mentira saindo quase sem pensar, querendo ver como ela reagiria a um homem comum. O olhar dela, direto, sem medo, pareceu ver através de sua alma, despindo sua pose de barão e revelando o homem por baixo. Ele sentiu-se exposto, e ao mesmo tempo, uma chama acendeu em seu peito, uma curiosidade avassaladora por aquela mulher que ria de sua dor e não se curvava à sua presença. Arane não esperou que o homem se queixasse mais. Com um braço forte, ela o ajudou a se equilibrar, o corpo dele pesado contra o seu. O cheiro de terra e suor, misturado ao cheiro forte de couro e fumo que vinha dele, invadiu suas narinas. Era um cheiro diferente do mato, um cheiro de homem de estância, de quem manda. Ela o sentiu vacilar, a dor fazendo-o morder o lábio, mas ele não soltou um gemido. Arane sabia que a perna dele estava ruim, e não havia tempo a perder ali, no meio da trilha. "Vamos", ela disse, a voz baixa, mas firme, e começou a guiá-lo.
Ele mancava, apoiado nela, a cada passo, uma careta de dor. Arani conhecia cada palmo daquele chão, cada raiz e pedra. Levou-o por um atalho, um caminho que só os que viviam naquelas terras conheciam, menos íngreme, mas ainda assim difícil para um homem ferido. Ela não falava muito, só apontava com a cabeça, ou murmurava uma instrução curta. O corpo dele, grande e duro, estava próximo demais, e Arani sentia a tensão entre eles, uma espécie de calor estranho que nada tinha a ver com o sol. Ele continuava se dizendo um estancieiro qualquer, mas os olhos de Arani não se enganavam. Ela via a qualidade do tecido de sua bombacha, o jeito que ele, mesmo machucado, não perdia a altivez. Um estancieiro qualquer não teria aquele ar de mando, nem aquele cavalo tão bem cuidado. Mas ela não disse nada, apenas escutava suas palavras e observava o que seus olhos diziam. Fazia de conta que acreditava, mantendo seu próprio segredo. "De que estância o senhor é?" Ela perguntou, a voz calma, mas com um brilho no olhar que o barão não notou, ou fingiu não notar. Leopoldo hesitou, um segundo apenas. "De umas terras aqui por perto", respondeu, vago. "E você, moça, mora por aqui?" Arani riu de novo, um som que parecia vento entre as folhas. "Minha casa é onde eu estiver, onde a mata me acolhe." Ele a olhou de soslaio, e Arani sentiu o peso daquele olhar. Ele estava tentando entender, tentando ler nela o que não conseguia com as mulheres de seu mundo. Ela sentia a atração dele, uma coisa forte e inegável, como o cheiro de chuva na terra seca. Mas sentia também o perigo, o medo antigo de ser vista como um objeto, como tantas de sua gente haviam sido. Seu povo não era para ser usado e depois jogado fora. Depois do que pareceu uma eternidade, eles chegaram a um ponto mais aberto, perto de um riacho, onde o rastro de cavalo era mais visível. Não demorou muito para que o som de cascos se aproximasse. Eram os peões do barão que o procuravam. Leopoldo soltou um suspiro de alívio ao ver seus homens, mas seu olhar ainda estava preso em Arani. Ele tentou se afastar dela, mas a perna ainda doía. Um dos peões, o mesmo Bento, saltou do cavalo e correu para amparar o patrão. "Barão, o senhor está bem?" perguntou Bento, a voz cheia de preocupação. Arani viu o rosto de Leopoldo empalidecer. "Barão." A palavra ecoou no ar, confirmando o que ela já sabia. Ele a olhou, a mentira exposta, e um flash de vergonha e culpa passou por seus olhos. "Eu estou bem, Bento. Esta moça me ajudou", ele disse, e virou-se para Arani, tirando umas moedas do bolso. "Por sua ajuda, moça." Arani olhou para as moedas na mão dele, depois para o rosto dele, os olhos escuros fixos nos dele sem piscar. Aquele era o mundo dele, o mundo que pagava por tudo, que comprava favores. Mas ela não era uma das mulheres que ele conhecia. Não era feita para ser comprada. "Não preciso de seu dinheiro, barão", ela disse, a voz calma, mas com uma firmeza que o fez prender a respiração. Era a primeira vez que ela usava o título dele, e a palavra soou como uma lâmina, sem mais uma palavra, sem um adeus. Arani se virou e, com a mesma agilidade com que surgiu, sumiu no meio da mata, deixando para trás o barão Leopoldo Amaral. Ele ficou ali, apoiado em seus peões, o tornozelo dolorido, mas a mente ainda mais perturbada pelo olhar dela, pela recusa orgulhosa. Ele havia mentido e ela sabia, e agora ela se fora, levando consigo um pedaço de sua paz. De volta à estância, com o tornozelo enfaixado e a dor ainda latejando, o barão Leopoldo Amaral não conseguia afastar Arani de seus pensamentos. O que era aquela mulher que surgia do mato como um raio, ria de sua dor e recusava seu dinheiro? Ele se revirava na cama, a imagem dela, seus olhos escuros e diretos não o deixavam em paz. A mentira sobre ser apenas um estancieiro o pesava. Por que ele havia dito aquilo? Queria ver se ela o trataria diferente?
Queria ser visto como um homem comum, não um barão. A confusão o irritava. Bento, o capataz, percebeu a distração do patrão. "O senhor está melhor, barão. Parece que a cabeça anda longe", comentou, enquanto Leopoldo observava os peões no potreiro sem realmente vê-los. "Estou bem, Bento. Só pensando nas terras. Mande uns homens para a divisa leste, perto do arroio da Pindai. Diga que é para verificar as cercas e ver se há gado desgarrado, e que fiquem de olho em qualquer movimento diferente por lá." Bento não questionou, mas um brilho de desconfiança passou por seus olhos. Aquela divisa não era das mais problemáticas, e o barão não era de mandar tanta gente para uma inspeção de rotina. Mas obedeceu. Leopoldo sabia que era uma desculpa, uma busca disfarçada para ver se Arani voltaria a aparecer. Enquanto isso, longe da estância imponente, Arani decidiu ir ao pequeno povoado mais próximo. Precisava trocar algumas peles que havia preparado e conseguir uma ferramenta nova para seu pai. O caminho era familiar, e ela se movia com a leveza de quem conhece cada folha, cada galho seco. O povoado era um pequeno aglomerado de casas de barro e madeira, com uma igrejinha simples e algumas vendas. O cheiro de fumaça de lenha, suor de gente e a algazarra dos bichos invadiam o ar. Arani observava tudo com seus olhos atentos. O modo como os brancos viviam, a pressa, a maneira como se olhavam e se mediam. Via as mulheres com seus vestidos cheios de panos e a maneira como algumas evitavam seu olhar, outras a olhavam com curiosidade e um pouco de medo. Ela era a selvagem que não se encaixava naquele mundo. Ela estava na venda, trocando suas peles por algumas moedas e sementes, quando sentiu um arrepio na nuca. Seus sentidos nunca falhavam. Virou-se devagar, e lá estava ele, o barão. Ele estava de pé perto da porta, fingindo examinar algumas esporas penduradas. Vestia roupas de montaria, mas Arani notou que eram limpas e bem feitas, sem um rasgo sequer. Um estancieiro qualquer não teria aquela pose, aquele ar de quem não está acostumado a esperar. Ele a olhou e um brilho de surpresa e satisfação passou por seus olhos, rápido demais para ser notado por qualquer um, menos por ela. Leopoldo se aproximou, o passo ainda um pouco hesitante por causa do tornozelo, mas tentando disfarçar. "Ora, vejam só, a moça que me salvou o pescoço", ele disse, um sorriso forçado nos lábios, tentando parecer casual. "Que surpresa encontrá-la por aqui." Arani o encarou, sem sorrir. Sua voz era calma, mas a tensão entre eles era palpável, como um fio esticado que podia romper a qualquer momento. "O mundo é pequeno para quem anda por ele", ela respondeu, sem rodeios. Leopoldo sentiu o rosto esquentar. A franqueza dela sempre o desarmava. Ele se viu mais uma vez um homem grande e poderoso, mas estranhamente inseguro diante dela. As outras mulheres da sociedade o cortejavam, buscavam sua atenção. Arani, não. Ela o tratava como um igual, ou talvez como alguém que precisava de uma boa lição. Ele tentou ser gentil, um cavalheiro como era com as moças de seu mundo. "A perna já está melhor, graças à sua ajuda. Vim buscar algumas coisas para a estância. Preciso de mais sal para o gado." Arani apenas assentiu, seus olhos percorrendo o barão, da bota bem polida ao chapéu novo. Ela via o que ele tentava esconder, a riqueza, o poder, e a mentira ainda estava ali, entre eles, como uma cerca invisível. Ele continuava com sua farsa de estancieiro qualquer, e ela, por sua vez, continuava fazendo de conta que acreditava. Uma dança estranha, onde cada um sabia a verdade do outro, mas ninguém a dizia em voz alta. Leopoldo sentiu um desejo incontrolável de se aproximar, de tocar sua mão. Mas Arani manteve uma distância respeitosa, seu corpo ágil pronto para se afastar a qualquer sinal de invasão. Ele sentia o cheiro dela, um perfume selvagem de mato e sol, tão diferente dos perfumes caros das damas de sociedade. Aquele encontro casual,
Era, na verdade, uma corda esticada entre dois mundos, e Leopoldo não sabia como atravessá-la, nem se Arani permitiria que ele o fizesse. Ela se manteve quieta, apenas observando, deixando-o falar, deixando-o tentar se aproximar, enquanto em seu íntimo ela ainda se perguntava o que aquele homem grande e mentiroso realmente queria dela. O barão Leopoldo Amaral não se conformava com a recusa de Arani. Aquela mulher que surgia e sumia como um fantasma na mata havia mexido com ele de um jeito que nenhuma moça de sociedade jamais conseguiu. No dia seguinte ao encontro no povoado, com o tornozelo ainda um pouco inchado, mas a alma inquieta, ele pensou em um jeito de trazê-la para mais perto. Queria entender o que havia por trás daqueles olhos escuros, daquela boca que falava as verdades sem medo. Ele mandou um peão até a beira da mata, com a desculpa de que precisava de umas ervas raras para a perna, aquelas que só os índios conheciam. O recado era claro: se Arani pudesse ajudar, seria bem-vinda na estância. O peão voltou com a resposta dela, simples e direta. As ervas do mato curam quem anda no mato. Quem vive em casa grande tem doutor para chamar. A recusa cortou Leopoldo como uma faca afiada. Ela sabia que ele não era um estancieiro qualquer, e sua independência era uma barreira que ele não sabia como derrubar. O medo de ser usada, o que Arani já havia visto acontecer com sua gente, era um escudo forte demais. Naquela mesma tarde, a estância de Leopoldo recebeu uma visita. A senhorita Clara, filha de um estancieiro vizinho, chegou em sua carruagem elegante, acompanhada por sua tia. Clara era uma moça de boa família, com modos finos e um sorriso que tentava ser doce. Seu vestido de seda esvoaçava enquanto ela descia da carruagem, e seus olhos não se desviavam do barão. "Ó, barão Leopoldo, que bom vê-lo de pé! Soube de sua queda e fiquei tão preocupada", disse Clara, a voz um pouco melosa demais, enquanto pegava a mão dele e a apertava um pouco além do necessário. Ela se aproximou, e o cheiro de perfume caro invadiu o ar, sufocando Leopoldo. Ele respondeu com a gentileza que sua posição exigia, mas seus olhos procuravam algo mais, algo que Clara não tinha. Ela falava sem parar sobre um fandango que aconteceria na estância de seu pai, sobre os vestidos novos que as moças estavam mandando fazer, sobre os rumores da guerra que pareciam tão distantes dali, daquele mundo de festas e aparências. Longe dali, nos arredores do povoado, Arani estava de tocaia, observando. Ela havia sentido o movimento, o cheiro de gente estranha. De cima de uma pequena elevação, escondida entre os arbustos, ela via a carruagem elegante, as roupas finas e o jeito como a moça se pendurava no braço do barão. Não precisava de muito para entender o jogo. Aquelas mulheres queriam o título, as terras, o poder do homem. Elas não queriam o homem em si. Ela viu Leopoldo com seu sorriso forçado ajeitando a gola do paletó. Ele parecia preso, como um pássaro em uma gaiola de ouro. Arani sentiu uma pontada de algo que não sabia nomear. Talvez pena, talvez uma estranha cumplicidade. Mas também sentiu seu coração se fechar um pouco mais. O mundo dele era feito de mentiras e interesses, e ela não pertencia a ele. Leopoldo, por sua vez, sentia a pressão aumentar. Sua família e seus aliados esperavam que ele tomasse uma esposa, uma mulher que fortalecesse laços, que trouxesse mais prestígio. Clara era uma boa opção, todos diziam, mas cada palavra dela, cada olhar que buscava sua aprovação, o fazia pensar em Arani, na sua franqueza, no seu riso livre, na sua recusa em ser comprada. A atração por Arani era uma brasa acesa em seu peito, mas a razão, o peso de seu sobrenome, a sombra da guerra e a expectativa de todos eram como um balde de água fria. Como poderia ele, o barão Amaral, trazer para sua estância uma mulher selvagem, sem posses, sem família de nome, que não se dobrava a ninguém? O escândalo seria imenso,
e ele temia desagradar a todos que dependiam dele. Arani se virou, sumindo novamente na mata, sem fazer barulho. O cheiro de perfume de mulher rica e o som das risadas forçadas ficavam para trás. Para ela, aquele mundo de aparências era um perigo, uma armadilha. Ela tinha seu mato, sua liberdade e sua desconfiança. E em seu coração, a certeza de que não se renderia a um homem que vivia de mentiras, por mais que o corpo dele, por um breve momento, tivesse se encaixado tão bem ao seu. A distância entre eles, ela sabia, era muito maior que a distância entre a estância e a mata. O barão Leopoldo Amaral não encontrava paz. A recusa de Arani em ir à estância, a maneira como ela riu de sua oferta de dinheiro e o modo como seu olhar o despia de sua pose de barão, tudo isso o incomodava. Mas não era só isso. Um dos peões mais velhos, o velho Tibúrcio, havia pego uma maleita forte, daquelas que derrubam até o mais forte dos homens. Os remédios do doutor da cidade não faziam efeito, e a febre não cedia. Leopoldo, vendo seu agregado definhar, lembrou-se do conhecimento de Arani sobre as ervas do mato. Era uma manhã fria, com a geada ainda cobrindo as coxilhas, quando Leopoldo montou seu cavalo e seguiu sozinho, sem peões, para a beira da mata onde sabia que Arani costumava estar. Ele não tinha orgulho para pedir ajuda para si, mas para um de seus homens, sim. Aquele pedido, ele sabia, teria que ser diferente. Ele a encontrou perto de um riacho, recolhendo raízes e folhas. Ela estava agachada, os cabelos soltos ao vento, concentrada na sua tarefa. Leopoldo desceu do cavalo com dificuldade, a perna ainda um pouco dolorida, e se aproximou, sentindo o ar pesado entre eles. Arani, ele disse, a voz mais baixa e rouca do que o normal. Ela se levantou em um só movimento, os olhos escuros fixos nele. Não havia surpresa em seu rosto, apenas uma calma vigilância. Ela sabia que ele viria. O barão se perdeu do caminho de novo? Ela perguntou a voz sem emoção, um leve brilho de desafio em seus olhos. Leopoldo sentiu o calor subir ao rosto. Não, não me perdi. Vim pedir sua ajuda. Um de meus peões, o Tibúrcio, está muito doente. A febre não passa e os remédios dos brancos não fazem efeito. Sei que você, seu povo, tem conhecimentos que podem salvá-lo. Arani o estudou por um longo momento. Ela via a sinceridade em seus olhos, a preocupação que ele tentava esconder, mas também via o orgulho ferido do barão, o homem que pedia, não mandava. E o que o barão me oferece em troca? Ela perguntou cruzando os braços, a postura firme. Não era por dinheiro que ela perguntava, mas por respeito. Leopoldo hesitou. O que você quiser? Dinheiro, ferramentas, gado. Arani balançou a cabeça. Não quero suas moedas nem seu gado. Quero que suas cercas respeitem as terras de caça do meu povo. Quero que seus peões não mais espantem os animais que meus irmãos precisam para viver. E quero que, se eu ajudar seu homem, você jure que nunca mais mentirá para mim. A última condição atingiu Leopoldo como um raio. Ele sentiu o peso da mentira que havia contado, a vergonha de ter sido desmascarado. Eu juro, ele disse com firmeza, olhando-a nos olhos. Juro por minha honra que não haverá mais mentiras entre nós, e respeito suas terras e seu povo. Arani o observou por mais um instante, procurando qualquer sinal de engano. Algo em seu olhar a fez acreditar. Aquele homem, acostumado a mandar, estava ali, pedindo e jurando. Certo, me leve até seu homem, ela disse e se virou começando a andar. Leopoldo sentiu um alívio misturado a uma estranha excitação. Ele a seguiu de perto, tentando acompanhar seus passos ligeiros. Eles chegaram ao rancho onde Tibúrcio estava deitado, pálido e suado. Arani se aproximou do velho peão sem medo, suas mãos ágeis examinando a testa febril, o pulso fraco. Ela falava em voz baixa, quase um murmúrio, enquanto Leopoldo a observava, fascinado.
Ela não era delicada como as damas de sociedade, mas seus toques eram precisos, cheios de um saber ancestral. Arani pediu que trouxessem água fresca, folhas de certas plantas que ela descreveu e um pote de barro. Ela preparou uma infusão, mexendo as ervas com uma destreza que parecia mágica. O cheiro amargo e forte se espalhou pelo rancho. Leopoldo ficou ao seu lado, observando cada movimento, cada gesto dela. Às vezes, as mãos deles se roçavam ao pegar um utensílio, um toque breve, mas que fazia o coração de Arani acelerar e o ar prender em seus pulmões. Ela sentia a força dele, a presença masculina e a mistura de medo e fascínio que ele provocava nela. Ele, por sua vez, sentia o cheiro dela, um misto de terra, mato e um perfume suave que vinha de sua pele. Os olhos de Leopoldo não se desviavam dela. Ele via a inteligência em seus movimentos, a sabedoria em seu olhar. Ela não era apenas uma selvagem, era uma mulher forte, capaz, que se conectava com a terra de um jeito que ele, o barão, jamais conseguiria. Ele se pegou admirando-a, esquecendo-se de sua mentira, de seu título, de todas as barreiras que os separavam. Naquele rancho simples, ao lado do peão doente, eles eram apenas um homem e uma mulher, unidos por uma necessidade comum e por uma tensão que crescia a cada olhar, a cada respiração suspensa. Arani, percebendo o olhar intenso dele, sentiu seu rosto esquentar. Ela manteve a compostura, mas por dentro uma batalha se travava. Ela o sentia perto, a proximidade desconfortável, e o medo de ser usada lutava contra uma atração que ela não podia negar. Aquela trégua forçada era perigosa, e ela sabia que o barão, mesmo pedindo ajuda, ainda exercia um controle silencioso, um poder que vinha de seu olhar penetrante e de sua voz de comando. Mas agora ela havia imposto suas próprias regras, e por um breve momento, naquele rancho, eles estavam em pé de igualdade. A febre de Tibúrcio baixou, e o velho peão começou a se recuperar, graças às ervas e aos cuidados de Arani. Leopoldo sentia um alívio imenso, e uma gratidão que ia além das palavras. Ele cumpriu sua promessa. Ordenou aos peões que respeitassem as terras de caça do povo de Arani e que não mais espantassem os animais. A trégua entre eles, entre o barão e a prenda do mato, parecia mais firme agora, ainda que silenciosa. Mas a paz era um fio fino, prestes a ser rompido. Notícias sombrias começaram a chegar à estância. Roubos de gado nas fazendas vizinhas se tornaram mais frequentes. E os cochichos sobre o recrutamento forçado para a guerra, tanto pelos farrapos quanto pelos imperiais, se espalhavam como fogo em campo seco. A guerra dos farrapos, que parecia distante, agora sussurrava ameaças mais perto, trazendo medo e instabilidade. Para Leopoldo, isso significava mais peso em seus ombros. Sua posição de barão, que antes era uma fortaleza, agora se tornava também um alvo. Ele temia pela segurança de sua estância, de sua gente e de sua família, que mesmo longe dependia de suas decisões. A vulnerabilidade do barão era uma ferida aberta, e Arani, de alguma forma, sentia isso. Mas havia uma sombra mais próxima, um mal que se arrastava pela região. Pedro Guabiroba. O nome era pronunciado com um calafrio nas vilas e ranchos. Guabiroba era um homem brutal, um caçador de indígenas, pago por alguns estancieiros para limpar as terras, para tirar à força quem ele considerava intrusos. Ele era conhecido por sua crueldade e por não respeitar lei ou pessoa. Havia rumores antigos de que Leopoldo, em algum tempo, havia impedido algum negócio sujo de Guabiroba ou o expulsado de suas terras, e que o caçador guardava uma vingança amarga contra o barão. Arani sentiu a presença de Guabiroba muito antes de vê-lo. O mato tinha seus próprios sinais, seus próprios avisos.
Os pássaros calavam, os rastros de animais pareciam mais assustados. Ela viu as armadilhas de seu povo serem destruídas, pequenos acampamentos temporários revirados. Não era apenas o azar, era uma intenção maligna. Guabiroba estava sondando, se aproximando, como um lobo que fareja a presa. Um dia, Arani estava perto de um pequeno potreiro, recolhendo frutas, quando sentiu um cheiro estranho de fumo e suor de homem que não era de seu povo. Ela se escondeu atrás de uma moita, o corpo tenso, o coração batendo forte. Viu um homem grande e sujo, com um olhar duro e sem alma, rondando a área. Ele não a viu, mas seus olhos famintos varreram a paisagem como se procurando algo. Era Guabiroba. Ele parecia farejar o rastro de Arani e de sua gente, com uma persistência que a encheu de um pressentimento ruim. Ele não estava ali só para caçar animais. Ele estava ali para caçar pessoas. Arani sentiu um frio na espinha. Ela sabia que aquele homem representava um perigo muito maior do que qualquer animal selvagem. Ele queria mais do que apenas expulsar. Queria dominar, talvez até ferir. E ela sentiu que, de alguma forma, a aparição dele estava ligada ao barão, aquele mundo de brancos que por vezes parecia tão perigoso quanto o mato em sua fúria. A tensão que antes era apenas um jogo de olhares entre ela e Leopoldo, agora ganhava uma dimensão de ameaça real, vinda de fora, e Arani sabia que teria que se preparar para lutar. Os dias passavam na estância, e o barão Leopoldo Amaral sentia o cerco se fechar. Não era só a guerra que apertava, mas as cobranças dos homens que dependiam dele. Em uma tarde, na sala grande da estância, enquanto tomavam chimarrão, o coronel Ramiro, um velho amigo e aliado, não mediu palavras. Leopoldo, meu caro, a guerra não espera. Precisamos de alianças fortes, sua estância, seu nome. É tempo de pensar em uma esposa. A senhorita Clara, filha do Bento Gonçalves de lá de cima, seria um bom partido. Fortaleceria laços, traria mais prestígio à família. Leopoldo sentia o peso daquelas palavras como pedras sobre seu peito. Ele sabia que eles estavam certos, segundo as regras do mundo deles. Uma esposa de boa família, com terras e influência, era o esperado. Mas a imagem de Arani, com seus olhos diretos e seu riso livre, não saía de sua cabeça. Ele se sentia sufocado por todas aquelas expectativas, por um futuro que já estava escrito para ele, sem que ele pudesse escolher. Enquanto a conversa seguia, a porta da estância se abriu sem cerimônia. Pedro Guabiroba, o caçador de indígenas, entrou, seus olhos pequenos e sujos, varrendo o ambiente com uma ousadia que irritou Leopoldo. Ele não havia sido convidado. Barão Amaral, disse Guabiroba, com um sorriso falso que não chegava aos olhos. Soube que andam uns selvagens por aí, rondando as terras. Ofereço meus serviços para dar um jeito nisso. Para limpar as terras de intrusos, sabe como é. Em tempos de guerra, a ordem é tudo. Leopoldo sentiu o sangue ferver. Ele sabia que Guabiroba não era homem de se preocupar com ordem, mas com lucro e maldade. Agradeço a oferta, Guabiroba, disse Leopoldo a voz baixa, mas com um tom que não admitia resposta. Mas minhas terras e minha gente eu cuido eu mesmo. Não preciso de seus serviços. Guabiroba sentiu o desprezo na voz do barão. Seus olhos, espertos e venenosos, notaram a raiva de Leopoldo ao falar de selvagens. E lembrou-se do homem ferido que Arani havia ajudado. Um brilho de compreensão e de malícia acendeu em seus olhos. Ele começou a ligar os pontos, a curiosidade do barão por aquela índia, a maneira como ele a defendia, sem dizer o nome dela. Ele sabia que havia algo mais ali, algo que poderia usar contra o barão. Com um aceno falso, Guabiroba se retirou, mas Leopoldo sentiu que o homem havia levado consigo mais do que parecia. Longe dali, Arani estava perto de um pequeno riacho, buscando algumas frutas silvestres que só ela conhecia. Ela tinha a sensação de estar sendo observada, uma intuição que nunca a enganava.
De repente, ouviu vozes. Eram 2 peões da estância do barão, que vinham beber água. Eles não a viram, escondida entre os arbustos. Aquele barão, disse um dos peões, balançando a cabeça. Endemal se recuperou da perna e já está com a cabeça nas nuvens. Deixou até cair aquele papel importante. Papel? Que papel? Perguntou o outro. Um documento da estância, com o brasão da família. Falava de terras, de gado, de tudo o que o barão manda. Ele vive dizendo que é um estancieiro qualquer, mas todo mundo sabe que ele é o Barão Amaral, um dos mais ricos da região. O coração de Arane gelou. A verdade que ela já suspeitava agora era jogada em seu rosto com a força de um tapa. Barão Amaral. Aquele homem havia mentido para ela desde o primeiro momento. Ele havia se apresentado como um estancieiro qualquer, quando na verdade era o dono de tudo aquilo, o homem mais poderoso daquelas terras. Ela sentiu uma dor aguda no peito, uma mistura de raiva e de uma tristeza profunda. Ele havia prometido não mais mentir, mas a primeira verdade, a mais importante, ele havia escondido. Seu medo antigo, de ser usada e depois abandonada, como já vira acontecer com outras mulheres de seu povo, voltou com força total. Aquela mentira não era só sobre um título, era sobre o respeito, sobre a confiança que ela, por um breve momento, havia pensado em dar a ele. Arane se fechou ainda mais. A hipocrisia do mundo dos brancos era ainda maior do que ela imaginava. Eles usavam palavras bonitas, faziam juras, mas por trás escondiam a verdade e agiam por interesse. O barão Leopoldo, com toda a sua pose e sua beleza, não era diferente. Ele a havia enganado. Leopoldo, sem saber que Arane havia descoberto sua farsa, sentia-se cada vez mais inquieto. A pressão para casar, a presença ameaçadora de Guabiroba e a imagem de Arane que não o abandonava. Ele pensava na mentira que havia contado, na vergonha de ter sido desmascarado em seu íntimo por ela. Se Arane descobrisse, ele sabia que a perderia para sempre. E o medo de perder aquela mulher que o desafiava, que o fazia sentir vivo de um jeito novo, era um tormento. Ele não sabia, mas a verdade já havia chegado aos ouvidos dela, e a ponte que ele mal começava a construir entre os dois, agora balançava, prestes a desmoronar. Arane não esperou. Na manhã seguinte, ela se moveu como um vulto na mata, seguindo o rastro de Leopoldo até perto da estância. Não para pedir explicações, mas para entregar a ele a verdade que ele havia escondido. Ela o encontrou perto dos currais, observando o gado, com o ar de um homem que carrega o mundo nas costas. Ele a viu se aproximar, e seu rosto se iluminou por um breve segundo, um lampejo de esperança. Mas o sorriso dele morreu ao ver os olhos dela. Não havia calor, nem curiosidade, apenas uma frieza cortante que o fez prender a respiração. Você mentiu para mim, barão. A voz de Arane era baixa, quase um sussurro, mas cada palavra atingiu Leopoldo como um chicote. Ela não gritou, não chorou, apenas o encarou, seus olhos escuros fixos nos dele, sem uma única piscada. Leopoldo sentiu o sangue gelar. A verdade estava ali, exposta, e ele não tinha como fugir dela. A vergonha e a culpa invadiram seu peito. Arane, Ele tentou se explicar, estendendo a mão, mas ela recuou um passo, como se a proximidade dele a queimasse. Não precisa de palavras vazias, barão. Eu ouvi, eu sei quem você é. E sei que para o seu mundo, mentir é como respirar. Você me fez acreditar que era um homem, mas é apenas um título. Aquelas palavras perfuraram o orgulho de Leopoldo. Ele sentiu o desespero, o medo de perdê-la. Não é por isso. Eu não queria que me visse como o barão. Queria que me visse como Leopoldo. Temi que você se afastasse se soubesse a verdade. Ele tentou justificar, a voz embargada. Arane deu um sorriso amargo, sem alegria. E sua mentira me aproximaria? Eu conheço o seu mundo, barão.
Mulheres como eu são usadas e depois jogadas fora. Meu povo é caçado, expulso. Você me prometeu que não haveria mais mentiras entre nós. E a primeira verdade, a mais importante, você escondeu. Como posso confiar num homem que não é quem diz ser? O olhar dela era de pura decepção, e Leopoldo sentiu a alma encolher. Ele era um homem poderoso, acostumado a comandar, mas diante dela sentia-se um menino pego em uma travessura. Eu não sou como eles, Arane. Eu juro que não sou... Juras? Ela o interrompeu, a voz ainda baixa, mas com uma força que o calou. Juras são como fumaça ao vento. Eu não preciso de homem nenhum para me defender, para cuidar da minha gente. Não fico com homem há muitas luas, e não será o barão quem vai mudar isso. Meu coração não é para ser enganado, nem para ser preso em gaiola de ouro. A frase dela, dita com uma frieza cortante, o atingiu em cheio. Ele perdeu o ar. A coragem que achava que tinha se desfez como pó. Arane se virou, sem esperar por mais uma palavra, sem um adeus. Em poucos passos, com a mesma leveza com que aparecera, ela sumiu no meio da mata, deixando Leopoldo ali, desolado, sentindo o peso de sua mentira e a perda que se anunciava. A ponte entre eles, que ele tanto sonhava em construir, havia desmoronado. Enquanto Leopoldo se afundava em desespero e arrependimento, outra sombra se agitava. Pedro Guabiroba, o caçador de indígenas, havia notado a estranha movimentação entre o barão e a Índia. Ele tinha visto o barão ir sozinho até a mata. Tinha visto a mulher arredia, que agora parecia ter o poder de desarmar o homem mais forte da região. E agora ele percebia a fissura, a distância que se abria entre os dois. Guabiroba farejou a oportunidade como um lobo à espreita. Se a Índia estava sozinha, sem a proteção, mesmo que disfarçada, do barão, ela era uma presa fácil. Ele sabia que Leopoldo tinha um interesse na mulher e que, se a atacasse, estaria ferindo o barão de uma maneira que nenhuma batalha poderia fazer. Com um sorriso cruel, Guabiroba começou a espalhar boatos nas estâncias vizinhas. Histórias de índios perigosos, de roubos de gado que não existiam, usando o pretexto da guerra para incitar o medo. Ele reuniu alguns homens, aqueles que, como ele, só buscavam lucro e maldade. O alvo era claro, o acampamento de Arani. A vingança contra o barão e a oportunidade de lucrar com a captura da selvagem eram um prato cheio para Pedro Guabiroba. Ele sabia que agora, sem a confiança do barão, Arani estava mais vulnerável do que nunca. A caçada começava. O ar na mata, que antes era de paz, agora tremia. Arani sentiu o cheiro de fumaça e de medo antes mesmo de ouvir os gritos. Era o fim da tarde. O sol já se deitava, tingindo o céu de vermelho e laranja, quando o acampamento de seu povo foi invadido. Não era um ataque em massa, mas uma incursão rápida e cruel. Homens brancos, com rostos duros e armas na mão, apareceram de repente, como lobos famintos. Eram os homens de Guabiroba. Arani reconheceu o olhar frio do líder, que se movia com a certeza de quem caça e domina. Eles não queriam matar, não de imediato. Queriam assustar, roubar, mostrar quem mandava. Pegaram os poucos suprimentos que seu povo tinha, peles secas, cestos de raízes e frutas, alguns utensílios de barro. As crianças choravam, assustadas. As mulheres mais velhas tentavam proteger o que podiam, seus olhos cheios de um desespero antigo, mas também de uma raiva contida. Arani, com a faca de sílex na mão, postou-se à frente, os olhos fixos em Guabiroba. Seu corpo era pequeno perto daqueles homens grandes e armados, mas sua postura era de uma guerreira. "Saiam daqui!" Ela gritou, a voz firme, sem um tremor. "Estas terras são nossas!" Guabiroba deu uma risada rouca, um som que fez os pelos da nuca de Arani se arrepiarem. "Suas! A mata não tem dono, selvagem, mas a força sim, e a minha é maior que a sua. Se não querem ver sangue, fiquem quietos."
Um dos homens tentou agarrar um cesto das mãos de uma mulher idosa. Arane, rápida como um raio, empurrou o homem com força. Ele cambaleou, surpreso pela agilidade dela. Guabiroba a olhou com um brilho de ódio nos olhos, um desejo de dominar aquela mulher que não se curvava. Eles levaram o que puderam, deixando um rastro de bagunça e medo. Não houve mortes, mas a ferida era profunda. A humilhação, a sensação de que não estavam seguros em sua própria terra, pesava no coração de Arane. Ela viu a tristeza nos olhos de seu povo, a pergunta silenciosa: até quando? A noite caiu, trazendo um frio que não era só do tempo. Arane acendeu uma pequena fogueira, os pensamentos longe. Ela havia afastado o barão com suas mentiras e seu mundo de aparências. Mas agora, sem a proteção, mesmo que indireta, que ele pudesse oferecer, seu povo estava à mercê de homens como Guabiroba. Seu orgulho de não depender de homem nenhum ainda estava ali, mas a responsabilidade por sua gente era maior. Na estância, o barão Leopoldo Amaral sentia um aperto no peito. Tinha mandado Bento, seu capataz, e mais alguns peões para patrulhar a divisa, usando a desculpa do gado desgarrado. Queria ficar de olho em Guabiroba. O medo de que algo acontecesse a Arane, mesmo depois da forma como ela o havia renegado, não o deixava em paz. Foi um dos peões, o jovem João, quem chegou ofegante na estância, já noite alta. "Barão, patrão!" ele disse quase sem fôlego. "Guabiroba, ele atacou." Leopoldo sentiu o sangue gelar. "Quem? Onde?" perguntou, a voz de comando voltando, mas com um traço de pânico. "O acampamento dos índios, barão, perto do arroio da Pindai. Roubaram comida, amedrontaram as mulheres. Não houve mortos, graças a Deus, mas foi uma maldade grande." O coração de Leopoldo disparou. Era ela, Arane e seu povo. A raiva subiu à cabeça, misturada à culpa. Ele sabia que Guabiroba estava atrás dela, e ele havia subestimado o perigo. "Ele se aproveitou", Leopoldo murmurou, mais para si mesmo. Ele viu que ela estava sozinha. Bento, que ouvia tudo, se aproximou. "O que faremos, barão? Guabiroba é perigoso." Leopoldo fechou os olhos por um instante. A imagem de Arane, altiva e brava, vindo à sua mente. Ela o havia mandado embora, mas ele não podia abandoná-la. Não agora. "Bento, reúna os homens mais leais, aqueles que confiam com a própria vida. Quero que patrulhem a mata, por perto do acampamento. Não se mostrem, não chamem atenção. Mas quero que Guabiroba e seus homens saibam que há olhos e ouvidos por ali. Quero que saibam que a mata tem seus defensores." "E Arane, barão? Ela vai saber que somos nós?" Leopoldo hesitou. "Não, ela não precisa saber que sou eu. Não ainda. Faça-os pensar que são os próprios índios, ou talvez outros peões de estâncias que não querem problemas. Quero apenas que se afastem. Mantenham distância, mas que a presença de vocês seja sentida como uma sombra protetora." Bento assentiu, compreendendo a ordem silenciosa e o coração inquieto do barão. Leopoldo, apesar da mágoa e da rejeição, não conseguiria dormir sabendo que Arane e seu povo estavam em perigo. Ele não podia ir até ela, não podia mostrar seu rosto, mas podia, sim, estender uma mão, uma proteção discreta, vinda das sombras, para a mulher que, mesmo longe, havia acendido nele uma chama que ele não podia apagar. A caçada de Guabiroba havia começado, mas a proteção do barão, invisível e silenciosa, também havia sido ativada. A sombra de Pedro Guabiroba pairava pesada sobre a mata. Os peões do barão Leopoldo, obedecendo a ordem silenciosa, patrulhavam as divisas, mas com a discrição de quem não quer ser visto. Um deles, o jovem Inácio, um rapaz de pouca idade e muita valentia, seguia um rastro que parecia levar para fora das terras do barão, quando sentiu um arrepio. Um galho quebrou em falso. Antes que pudesse reagir,
um vulto saiu das moitas. Um dos homens de Guabiroba, um brutamontes de facão na mão, atacou. Inácio defendeu-se como pôde, mas a surpresa foi maior. O facão rasgou seu braço, um corte feio que sangrava sem parar. O agressor, satisfeito com o ferimento, sumiu na mata com a mesma rapidez com que apareceu, deixando o rapaz caído, a dor queimando e a cabeça tonta. Inácio tentou se levantar, mas a fraqueza o dominou. Ele se arrastou até a beira de um riacho, a respiração ofegante, o sangue manchando a terra. Foi ali que Arani o encontrou. Ela caminhava pela mata, recolhendo algumas ervas para seu povo, quando o cheiro forte de sangue chegou às suas narinas. Ligeira como um gato, ela se aproximou, o coração em alerta. Viu o rapaz deitado, pálido, a ferida no braço pulsando. Ele vestia roupas de peão da estância do barão, mas naquele momento era apenas um homem ferido, um jovem que precisava de ajuda. A desconfiança de Arani era antiga, gravada em sua alma. Quantas vezes seu povo havia sido ferido por homens como aqueles? Mas a visão do sangue e da dor do rapaz acendeu nela uma compaixão mais forte que qualquer mágoa. Ela se abaixou, sem cerimônia, seus olhos examinando a ferida, com a precisão de quem conhece o corpo e a natureza. "Você está machucado", ela disse, a voz calma, mas firme. "O quem fez isso?" Inácio, com a voz fraca, mal conseguiu balbuciar. Os homens de Guabiroba. Ele está por aí." Arani sentiu um calafrio. Guabiroba. Aquele nome era um prenúncio de maldade. Ela não pensou duas vezes. Com mãos hábeis, rasgou um pedaço de seu próprio tecido e começou a estancar o sangramento, aplicando algumas folhas que amassou rapidamente. "Vamos, não pode ficar aqui", ela disse, e com uma força surpreendente ajudou o rapaz a se levantar, apoiando-o. Ela o guiou para um abrigo natural, uma pequena gruta escondida entre as pedras, onde ele estaria seguro. Leopoldo, inquieto com a demora de Inácio e os outros peões, decidiu sair ele mesmo para verificar. Montou seu cavalo e seguiu o rastro de seus homens, o coração apertado. Ele sentia que algo ruim havia acontecido. Foi o cheiro de fumaça de fogueira, fraco, que o guiou até a entrada da pequena gruta. Desceu do cavalo, o passo ainda um pouco manco, e se aproximou com cautela. Ao entrar, viu a cena que o fez prender a respiração. Inácio estava deitado, o braço enfaixado com panos de um tecido que ele reconheceu como sendo de Arani. E ela estava ali, sentada ao lado do peão, preparando uma infusão de ervas em uma cuia de barro. O cheiro amargo e forte das plantas invadia o pequeno espaço. Arani ergueu os olhos e o viu. O barão. A surpresa e a tensão foram imediatas. Ela não esperava vê-lo ali, e muito menos em tal situação. Seus olhos escuros, por um instante, pareceram desconfiados, mas logo a preocupação com o peão dominou. Leopoldo sentiu o impacto da presença dela. A luz da fogueira dançava em seus cabelos, e o rosto dela, marcado pela seriedade do cuidado, era de uma beleza selvagem que o hipnotizava. "Inácio! O que aconteceu?" Leopoldo perguntou a voz grave, e se aproximou do peão, ajoelhando-se ao lado dele. "Guabiroba, barão, ele me atacou", respondeu Inácio, a voz ainda fraca. "Mas a moça, ela me salvou." Leopoldo olhou para Arani, um brilho de gratidão e uma emoção complexa em seus olhos. A mulher que o havia renegado, que o havia desmascarado, agora estava ali, salvando um de seus homens. O barão sentiu-se pequeno diante da generosidade dela. Você o ajudou", ele disse, quase um sussurro, e seus olhos fixaram os dela. Arani apenas assentiu, sem desviar o olhar. A proximidade deles na pequena gruta era quase insuportável. Os corpos estavam perto demais. A tensão entre eles era palpável.
Leopoldo sentia o cheiro de mato e de fumaça que vinha dela, um perfume que se misturava ao cheiro de sangue e ervas. Ele precisa de repouso e mais dessas ervas, Arani disse apontando para a cuia. Guabiroba está por perto. É perigoso deixá-lo sozinho. Leopoldo viu a sinceridade na voz dela, a preocupação genuína com seu peão. Ali, naquele momento, não havia barão, nem selvagem. Havia apenas a dor de um homem ferido e o cuidado de outro. Ele sentiu a barreira que Arani havia erguido entre eles começar a ceder, não por suas palavras, mas por suas ações. Ele a observou enquanto ela dava a infusão a Inácio, suas mãos firmes, seus movimentos precisos. Os olhares dele se cruzavam por um segundo a mais, um toque acidental de mãos, enquanto ela entregava a cuia para ele. Uma corrente elétrica pareceu passar entre eles. Arani sentiu a respiração suspensa, o coração batendo forte no peito. O poder que o barão exercia com seu olhar penetrante e sua voz de comando ainda estava ali. Mas agora, misturado a uma vulnerabilidade que ela nunca imaginou ver, Leopoldo viu a humanidade e a compaixão de Arani, mesmo depois de toda a dor e orgulho ferido que ela havia sofrido. Ele a via não como a selvagem de seus pensamentos anteriores, mas como uma mulher de força e um coração maior do que ele imaginava. E Arani, por sua vez, via a preocupação sincera nos olhos de Leopoldo por seu peão, o cuidado genuíno que ele tinha pelos seus homens. Ela começava a ver o homem por trás do barão, a pessoa por trás do título. Naquele pequeno refúgio na mata, entre a dor e o cuidado, um fio de confiança, frágil como a vida de Inácio, começava a se tecer entre eles. A sombra de Pedro Guabiroba pairava pesada sobre a mata. Seus homens estavam mais ousados, suas incursões mais frequentes. Arani sentia o medo nos olhos de seu povo, os suprimentos diminuindo, a sensação de que não estavam seguros em sua própria terra. Ela sabia que precisava agir. Havia um povoado distante, um pequeno vilarejo conhecido por suas feiras e por ter gente que não virava as costas para os mais necessitados. Lá ela poderia trocar algumas peles, conseguir ferramentas novas, talvez até encontrar aliados para enfrentar Guabiroba. Mas a viagem era longa e perigosa, e com os caçadores à espreita, ir sozinha era um risco. Mesmo assim, ela decidiu que iria, não queria colocar seu povo em mais perigo. O barão Leopoldo Amaral, em sua estância, tinha olhos e ouvidos por toda parte. Bento, seu leal capataz, trazia as notícias dos arredores. As informações sobre a crescente maldade de Guabiroba e o plano de Arani de partir para a viagem chegaram aos ouvidos do barão. Um frio percorreu sua espinha. Ele conhecia os perigos daquelas trilhas melhor do que ninguém, e com Guabiroba à solta, Arani seria um alvo fácil. Apesar da rejeição dela, apesar do corte de suas palavras, ele não podia permitir que ela fosse desprotegida. Ele a procurou, não na gruta onde Inácio havia se curado, mas em uma clareira escondida, onde ela costumava colher ervas. Chegou sozinho, deixando seu cavalo um pouco afastado. Arani estava de costas para ele, seus movimentos leves e graciosos, enquanto recolhia folhas e raízes. "Você não pode ir sozinha", ele disse, a voz grave que a fez se virar num sobressalto. A mão já no cinto, onde guardava a faca de sílex. Os olhos dela, escuros e alertas, o avaliaram. Ainda havia um ressentimento em seu olhar pela mentira. "O barão se importa com os caminhos que eu faço?" Ela perguntou, a voz fria, sem emoção. "Me importo com a segurança dessas terras. Com quem anda por elas? Guabiroba está à espreita, Arani. Seus homens estão mais ousados. É perigoso demais para uma mulher, mesmo forte como você, ir por aqueles caminhos sozinha." Arani o estudou. Ela sabia que ele não estava ali apenas por suas terras. Ele estava ali por ela.
A raiva ainda ardia em seu peito, mas a verdade nas palavras dele era inegável. Guabiroba era um perigo real. "E o que o barão propõe?" Ela questionou, cruzando os braços, a postura firme. Leopoldo deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Arane sentiu o cheiro dele, couro, terra e um hálito fresco de menta. A proximidade era um choque, uma corrente elétrica que percorria seu corpo. "Irei com você, ou mandarei meus homens mais leais. Diga que é para inspecionar as divisas, para afastar forasteiros. Ninguém precisa saber que estou te protegendo, mas não a deixarei ir sozinha." Arane sentiu controle na voz dele, a autoridade que ele exibia sem sequer erguer a voz, mas estranhamente não a irritou. Ela viu a preocupação em seus olhos, a determinação. Ele não estava tentando prendê-la, mas sim protegê-la. Ou assim parecia. Ela ainda desconfiava, mas a necessidade era grande. "Certo", ela disse, finalmente rendendo-se à lógica, mas não ao coração. "Mas você seguirá minhas regras. No mato, quem manda sou eu." Leopoldo assentiu, um alívio sutil em seu rosto, quase imperceptível. A viagem começou na manhã seguinte, antes do sol nascer. Leopoldo vinha com 3 peões de sua mais absoluta confiança, vestidos com roupas comuns para não chamar a atenção. Arani, com seu passo leve e seguro, guiava o grupo por trilhas que só ela conhecia, atalhos escondidos, passagens secretas. O cheiro úmido da mata e o canto dos pássaros acompanhavam seus passos. Os dias na estrada foram longos. Dormiam sob as estrelas, a fogueira crepitando entre eles, a única luz no meio da escuridão. Arane ensinava a Leopoldo e seus homens sobre as ervas, sobre os sinais da mata, sobre como encontrar água onde não parecia haver. Ele a ouvia, fascinado, absorvendo cada palavra dela, cada gesto de suas mãos ágeis. Leopoldo, por sua vez, protegia o grupo com sua experiência em combate, sua vigilância aguçada. 2 vezes sentiram a presença de homens de Guabiroba, e foi o olhar atento do barão que os fez desviar a tempo, evitando um confronto. Arani via a força dele, a inteligência, a maneira como ele comandava seus homens com um simples aceno, sem precisar de palavras. A proximidade forçada, o perigo compartilhado, começou a derrubar as barreiras que Arane havia erguido. À noite, sentados ao redor da fogueira, o silêncio era preenchido com olhares que duravam 1 segundo a mais. Os olhos de Leopoldo fixavam os dela, cheios de uma intensidade que fazia o coração de Arane acelerar e sua respiração suspender. Ela sentia a eletricidade entre eles, uma química que não podia ser negada, um calor que nada tinha a ver com a fogueira. Uma tarde, ao cruzar um arroio de águas rasas, a mão de Arane escorregou em uma pedra molhada. Leopoldo, que vinha logo atrás, a segurou firme pelo braço, seu toque quente e forte em sua pele. Por um instante, seus corpos ficaram próximos demais, os olhares presos um no outro. A água fria do arroio contrastando com o fogo que se acendia entre eles. Arane sentiu o calor do corpo dele, o cheiro de homem que a atraía e a assustava ao mesmo tempo. A tensão era quase insuportável. Ela se afastou rapidamente, o rosto queimando, mas o toque dele ficou gravado em sua pele, uma promessa silenciosa de algo que ela ainda temia. O choque de mundos diminuía a cada dia. Arane via o homem por trás do barão, o líder preocupado, o protetor, o homem que, mesmo com a mentira, parecia se importar. E Leopoldo via a mulher além da selvagem, a sabedoria, a coragem, a alma livre, a prenda que não se dobravam. O respeito mútuo crescia, a atração contida explodia em pequenos gestos, em olhares furtivos, em respirações suspensas. Eles ainda não haviam falado sobre a mentira, sobre o que havia acontecido entre eles. Mas a estrada perigosa estava construindo uma nova ponte, uma que parecia mais forte que as palavras. Eles estavam aprendendo a confiar um no outro,
em silêncio, em meio à fúria da mata e à ameaça da guerra que parecia se aproximar. A viagem seguia, e cada dia na mata, cada fogueira acesa sob o manto estrelado, parecia estreitar a distância entre Leopoldo e Arani. Os peões, discretos, mantinham-se um pouco afastados, deixando os dois em uma bolha de silêncio e olhares. Uma noite, enquanto a lenha crepitava e o frio da madrugada começava a morder, Leopoldo e Arani estavam sentados lado a lado, o calor da fogueira abraçando-os. Nunca pensei que veria o barão Amaral acampando no mato como um peão, Arani disse, a voz baixa, sem a frieza de antes, mas com um toque de curiosidade que Leopoldo não via há muito tempo. Leopoldo sorriu de leve, um sorriso cansado que não alcançava os olhos. A vida de barão, Arani, nem sempre é como se pensa. Há o peso do nome, o peso da terra, o peso das pessoas que dependem de nós. É uma solidão, muitas vezes. As moças da cidade, elas não veem o homem, veem o título. Arani o olhou fixamente, e em seus olhos escuros, Leopoldo viu uma compreensão que o surpreendeu. Ela parecia entender a dor que ele carregava, a prisão de sua própria vida. A solidão de vocês é diferente da nossa, ela respondeu, a voz embargada por uma tristeza antiga. Nós, Caingang, vivemos na nossa terra, mas sempre com o medo. O medo de sermos expulsos, de sermos caçados, de sermos esquecidos. Eu vi meu povo sofrer, barão. Vi mulheres serem usadas e depois jogadas fora, como se não fossem nada. Por isso aprendi a não depender de homem nenhum. A ser como a mata que se defende sozinha. Leopoldo sentiu um aperto no peito ao ouvir a dor em suas palavras. A independência dela, que antes o irritava e o fascinava, agora ganhava um novo sentido. Era um escudo, uma defesa contra um mundo cruel. Ele entendeu o porquê da desconfiança dela, daquele muro que ela erguera entre eles. Um silêncio pesado se instalou entre eles, quebrado apenas pelo estalar da fogueira. Leopoldo a olhou, a luz bruxuleante dançando em seu rosto, e sentiu uma atração tão forte que o fez prender a respiração. Era mais do que beleza, era a força de sua alma, a pureza de sua verdade. Eu entendo agora, ele disse, a voz quase um sussurro. E eu sinto muito, por tudo, pela minha mentira. Arani desviou o olhar para as brasas da fogueira. Por que mentiu, barão? Ela perguntou, a voz suave, mas com a pergunta que tanto a atormentava. Leopoldo tomou um fôlego. Era a hora da verdade, a hora de derrubar as últimas barreiras. Eu tive medo, Arani. Medo de que você me visse apenas como o barão, como todos os outros. Medo de que você se afastasse, como fez no início, quando recusei sua ajuda. Eu queria que me visse como Leopoldo, o homem. Queria saber se você me olharia sem o peso do meu nome. Eu fui um tolo, mas eu juro, nunca quis te enganar para te machucar. Ele estendeu a mão lentamente, hesitante, e tocou a dela, que repousava perto da fogueira. O toque foi leve, mas uma corrente elétrica percorreu Arani. Ela sentiu o calor da mão dele, forte e protetora, e não a afastou. Leopoldo a olhou nos olhos, a intensidade de seu olhar quase a sufocando. Ele se inclinou devagar e Arani sentiu o cheiro dele, um misto de terra e couro que a embriagava. Seu coração batia forte, um tambor na noite. Ela queria resistir, mas algo em seu olhar, em sua voz rouca, a prendia. Seus olhos se fecharam quando os lábios dele tocaram os seus. Foi um beijo lento, profundo, cheio de uma ternura e um desejo contidos que explodiram naquele instante. Arani sentiu o mundo girar, a mente vazia de qualquer pensamento. Apenas a sensação dos lábios dele nos seus, a mão dele acariciando seu rosto. Aquele beijo era uma promessa, um pedido silencioso de perdão e uma confissão de amor. Quando ele se afastou, seus olhos ainda fixos nos dela, Arani sentiu a respiração suspensa. A química entre eles era inegável, e o medo e o fascínio se misturavam em seu peito. Ela via a honestidade em seu olhar,
A vulnerabilidade que ele, o poderoso barão, mostrava apenas a ela. Eu compreendo o peso de seu mundo, Arani disse, a voz trêmula, ainda sentindo o calor do beijo. As pressões, mas perdoar é algo que se constrói, barão. Não acontece em um dia. Leopoldo assentiu, compreendendo. Ele sabia que não seria fácil, que a confiança dela era um tesouro que precisaria ser conquistado a cada dia. Mas o beijo, a confissão, a aceitação dela de suas palavras haviam plantado uma semente. Arani não se entregara completamente, não. Sua independência ainda era sua bandeira. Mas, pela primeira vez, a porta de seu coração, antes trancada a 7 chaves, parecia ter uma fresta, permitindo que a luz do barão Leopoldo entrasse. E para ele, aquilo era mais do que qualquer vitória, mais do que qualquer riqueza. Era a promessa de um novo começo. O caminho de volta da viagem, que antes parecia perigoso, agora tinha um cheiro diferente. O cheiro de algo novo entre Arani e Leopoldo. A cada passo pela mata, Arani sentia a presença dele ao seu lado, não mais como uma ameaça, mas como uma força que a protegia. Os olhares que trocavam eram longos, cheios de um entendimento que as palavras não conseguiam expressar. O beijo sob as estrelas ainda queimava em seus lábios, uma lembrança doce de que, talvez, a confiança pudesse, sim, florescer mesmo em terra tão árida. Leopoldo, por sua vez, parecia mais leve, como se parte do peso de barão tivesse sido aliviada por ela. Mas a paz na mata era um sopro. O ar começou a mudar. Arani sentiu primeiro nas árvores, no canto dos pássaros que ficavam mais quietos, nos rastros de animais que indicavam uma fuga. O cheiro de fumaça de fogueiras que não eram de seu povo se tornou mais constante, mais perto. Os murmúrios entre sua gente também aumentaram. Histórias de homens brancos rondando, de estancieiros que prometiam limpar as terras com a ajuda de caçadores. O nome de Pedro Guabiroba era falado em sussurros. Ele havia intensificado sua maldade. Não eram mais pequenos roubos, mas uma campanha de medo. Arani ouviu que ele espalhava boatos nas vilas próximas, contando mentiras sobre índios perigosos que roubavam gado e ameaçavam as famílias dos brancos. Queria justificar suas ações, queria levantar os homens da região contra seu povo. Um dia, um dos jovens do povo de Arani, um rapaz ligeiro que sabia se esconder como ninguém, voltou ao acampamento com os olhos arregalados de medo. Arani! Ele sussurrou, a voz tremendo. Eu vi, Guabiroba. Ele está reunindo muitos homens, armados. Não são só os dele, são estancieiros, peões de outras terras que ele enganou com suas mentiras. Ele falou em cercar o acampamento. O coração de Arani gelou. Ela sentiu um frio na barriga, um pressentimento de morte. Guabiroba não queria mais apenas roubar, ele queria acabar com seu povo, expulsá-los para sempre, ou pior. Ela sabia que ele tinha uma raiva antiga do barão Leopoldo, e agora, vendo a aproximação dela com ele, Guabiroba não hesitaria em usá-la para ferir o barão. Capturar Arani, entregá-la a quem pagasse mais, ou simplesmente se vingar. Seria um golpe contra o orgulho e o coração de Leopoldo. A imagem das crianças, das mulheres mais velhas, dos homens de seu povo, que já estavam tão fragilizados pelos anos de luta, veio à mente de Arani. Ela não podia permitir isso, não podia. Leopoldo, em sua estância, também sentia a tensão. Seus peões traziam notícias dos movimentos de Guabiroba. Ele sabia que o caçador estava mais perigoso do que nunca, e que seu alvo não era apenas a terra, mas Arani. O barão sentia o nó em sua garganta, a culpa de ter mentido, a mágoa dela. Tudo isso parecia ter enfraquecido a proteção que ele queria oferecer. Naquela noite, sob a luz pálida da lua, Arani tomou uma decisão. Ela se afastou da fogueira, da segurança de seu povo, e caminhou pela mata com a urgência de quem corre contra o tempo.
Seus pés mal tocavam o chão. Ela sabia que tinha que avisar Leopoldo, não apenas por seu povo, mas por ele. Aquele homem, com seus olhos intensos e sua solidão, havia aberto uma fresta em seu coração, e ela não podia deixá-lo no escuro enquanto o perigo se aproximava. Ela chegou perto da estância do barão, escondendo-se entre as árvores. O casarão imponente parecia calmo, mas Arane sabia que o perigo estava prestes a explodir. Ela olhou para a janela iluminada do quarto de Leopoldo, sentindo uma mistura de medo e desespero. Ele precisava saber. Ele precisava estar pronto. A guerra não era só a dos farrapos e imperiais. A verdadeira guerra estava prestes a chegar à porta deles, e ela não podia enfrentá-la sozinha. A hora da verdade, da união ou da destruição estava batendo à porta. O amanhecer trouxe consigo um cheiro pesado de terra molhada e um pressentimento de morte. Arane sentiu a tensão no ar, o silêncio estranho dos animais, a apreensão nos olhos de seu povo. Pedro Guabiroba não demorou. O sol mal havia despontado por trás das coxilhas, quando o som de cascos e gritos rompeu a calmaria da mata. Homens armados, rostos endurecidos pelo ódio e pela ganância, emergiram das árvores, cercando o pequeno acampamento de Arane. As mulheres e crianças se encolheram, o medo estampado em seus rostos. Os homens de seu povo, poucos e com armas simples, se postaram em defesa, mas estavam em desvantagem gritante. Guabiroba, em seu cavalo, ria, um som áspero que ecoava na mata. "Peguem-nos! Vamos limpar estas terras de uma vez por todas!" ele gritou, apontando para Arane, que estava à frente, com sua faca de sílex na mão, os olhos fixos nele, o corpo tenso, pronto para lutar. A situação era desesperadora. Arane sentiu o coração apertar, uma dor profunda pela ameaça que pairava sobre sua gente. Ela sabia que não havia como vencer tantos homens. Sua bravura era forte, mas a força bruta era maior. Foi então que o som de um cavalo, mais forte, mais imponente, rompeu o cerco. Todos se viraram, e lá estava ele, o barão Leopoldo Amaral. Ele vinha em seu cavalo escuro, e atrás dele um contingente de seus peões mais leais, armados, com os rostos sérios. Não eram muitos, mas sua presença era imponente, um muro de aço que se postou entre os agressores e o acampamento de Arane. Leopoldo desceu do cavalo com a elegância de um guerreiro, seus olhos fixos em Guabiroba. Não havia medo em seu olhar, apenas uma determinação fria que fez o caçador vacilar. "Afaste-se, Guabiroba!" A voz do barão era um trovão na mata, um comando que fez o ar tremer. "Estas terras não são suas para invadir, e este povo não é seu para caçar." Guabiroba, surpreso pela intervenção do barão, tentou reaver a compostura. "Ora, barão Amaral, o que faz defendendo esses selvagens? Sua honra, seu nome, vai sujar-se por essa Índia. Ela não é nada para o seu mundo." Arane sentiu as palavras de Guabiroba a atingirem. Selvagem. Nada. Ela sentiu o olhar de Leopoldo sobre ela, e uma mistura de raiva e confusão a dominou. Ele a estava protegendo. Mas por quê? Ele a havia mentido, e ela o havia renegado. Leopoldo deu um passo à frente, sua postura imponente, desafiando Guabiroba diretamente. "Minha honra, Guabiroba, eu a defendo com minhas ações, e estas terras têm donos, e este povo tem seu direito de viver nelas. Arane e sua gente não são nada. São livres, e eu não permitirei que sejam atacados em meus domínios." Ele fez sua escolha. Ali, diante de todos, arriscando sua reputação, seus aliados, sua posição de barão, ele escolheu o amor e a justiça acima da conveniência social. Arane sentiu um choque, uma onda de emoção que a fez prender a respiração. Aquele homem, o barão, estava ali, por ela, por seu povo. Mas o orgulho de Arane, a ferida de sua alma que havia jurado nunca mais depender de homem nenhum, ainda falava mais alto.
Ela se adiantou, passando pelos homens de seu povo, e parou a poucos passos de Leopoldo, seus olhos escuros fixos nos dele, uma chama de desafio e verdade em sua voz. Eu não preciso de homem nenhum para me defender, barão, ela disse, a voz firme, cortando o ar como uma faca. Meu povo sabe lutar. Não será com sua espada que conquistaremos nossa liberdade. Eu não fico com homem há muitas luas, e não é um barão que vai me dizer o que fazer. A frase dela ecoou na mata, um desafio direto ao homem que a protegia. Os homens de Guabiroba pararam, os peões do barão também. Um silêncio pesado se instalou, enquanto todos esperavam a reação de Leopoldo. Arani sentiu o controle que ele exercia, mesmo em seu silêncio, o poder de seu olhar penetrante, e a mistura de medo e fascínio que ele provocava nela. Leopoldo a olhou profundamente, seus olhos azuis encontrando os dela. A raiva de Arani era um raio, mas ele viu a dor por trás dela, o medo antigo que a impulsionava. Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles, e estendeu a mão lentamente, não para tocá-la, mas como um convite. Não vim para mandá-la, Arani, ele disse, a voz rouca, cheia de uma emoção contida que Arani nunca havia ouvido. Não vim para dizer o que você deve fazer. Não vim para prendê-la, nem para domá-la. Vim para ficar ao seu lado, Arani, se você me aceitar, como barão, como homem, como seu par. Aquelas palavras atingiram Arani como um raio, mas não de dor, e sim de uma verdade avassaladora. Ele não queria controlá-la, ele queria estar com ela. Ele a aceitava como ela era, livre, forte, selvagem. Ele a via como igual, como par. Um silêncio absoluto caiu sobre a mata. Guabiroba e seus homens, os peões de Leopoldo, o povo de Arani, todos assistiam àquele drama que, de repente, se tornara mais importante que a batalha. Arani sentiu a respiração suspensa, o coração batendo forte no peito. O medo antigo de ser usada, de ser abandonada, pareceu se desfazer como fumaça. Ela o olhou, bem dentro dos olhos, e viu a verdade que ele nunca havia demonstrado antes. Pela primeira vez, ela confiava. Pela primeira vez, ela o aceitava. Em seus olhos, um mundo de possibilidades se abria e a guerra, por um instante, se tornou secundária ao drama que se desenrolava entre eles. O silêncio que se seguiu à declaração de Leopoldo pairou pesado, mas não por muito tempo. Pedro Guabiroba, com o rosto vermelho de raiva, não podia aceitar o desrespeito à sua autoridade. Um barão defendendo selvagens. E ainda por cima, se declarando para uma índia no meio do mato. Aquilo era demais para seu orgulho ferido. Isso não vai ficar assim, barão! Guabiroba gritou e, com um movimento rápido, sacou um facão, avançando para Leopoldo. Seus homens, incitados pela raiva do chefe, também se moveram, mas com menos convicção, vendo o barão e seu grupo de peões armados. Leopoldo, sem hesitar, empunhou sua pistola, mas não atirou para matar. Ele mirou no chão, bem perto do pé de Guabiroba, e o tiro seco estourou na mata, fazendo o caçador parar de repente, surpreso. Arani, ao lado de Leopoldo, não tirava os olhos de Guabiroba. Ela via o medo em seu rosto, a covardia que se escondia por trás de sua falação. Afaste-se, Leopoldo disse, a voz firme, sem um tremor. Ou enfrentará não só a mim, mas a todos que se levantarem por este povo. Arani, sentindo a força das palavras dele, fez o que nunca pensou que faria. Ela se colocou um passo à frente de Leopoldo, a faca de sílex em punho. Seus olhos encontraram os de Guabiroba, e nela não havia medo, apenas uma vontade firme. Vá embora, Guabiroba, ela disse, a voz baixa, mas cortante como sua faca. Sua maldade não tem mais lugar aqui. A mata não o quer. Os homens de Guabiroba, vendo a união inesperada do barão com a Índia e a determinação de seus peões, vacilaram.
Eles não esperavam que Leopoldo se arriscasse tanto, nem que Arani fosse tão forte. Guabiroba, sozinho contra o barão e a coragem da prenda, sentiu-se sem saída. Ele tentou um último ataque, um golpe de facão desajeitado, mas Leopoldo, com um movimento rápido, o desarmou. A faca de Guabiroba voou longe, caindo na grama. O caçador de indígenas derrotado foi rendido pelos peões de Leopoldo. Seus homens, vendo o chefe caído, não ofereceram resistência. A ameaça de Pedro Guabiroba, que por tanto tempo pairou sobre o povo de Arani, estava finalmente desfeita. Ele seria levado à cidade e entregue às autoridades para que a justiça, pela primeira vez, chegasse àquelas terras. Um silêncio diferente caiu sobre o acampamento. Não era o silêncio do medo, mas o silêncio da vitória. Arani olhou para Leopoldo e ele para ela. O medo de ser usada, de ser abandonada, sumiu de seu peito como fumaça ao vento. Ele havia se arriscado por ela, por seu povo, por uma causa que não era a sua, mas que se tornou sua. Leopoldo estendeu a mão para Arani, não mais com a distância de um barão, mas com o carinho de um homem. Ela, sem hesitar, colocou sua mão na dele. O toque foi um selo, uma promessa silenciosa de um futuro que se abria. No meio do seu povo, que observava a cena com olhos cheios de esperança, e diante dos peões do barão, Arani finalmente se permitiu amar. Ela sentiu o braço dele a envolver. Um abraço firme que a fez sentir-se segura. Em casa, a notícia da atitude do barão Leopoldo Amaral se espalhou como fogo em capim seco por toda a região. Houve um choque na sociedade estancieira. Alguns amigos antigos, aqueles mais presos às aparências e aos preconceitos, se afastaram, criticando sua loucura por defender selvagens e se envolver com uma mulher sem nome. Mas outros, aqueles com coração mais justo, admiraram sua coragem e sua decisão. Eles viam em Leopoldo um homem que, apesar de seu título, não temia lutar pelo que era certo. Leopoldo enfrentou as críticas com a mesma firmeza com que enfrentara Guabiroba. Sua escolha estava feita. Ele não se importava mais com o que a sociedade esperava dele. Ele havia encontrado algo muito mais valioso: o amor de uma mulher livre, o respeito por um povo que lutava por sua terra. Arani, ao lado dele, sentia um novo tempo nascer. A guerra havia terminado, não só a guerra contra Guabiroba, mas a guerra em seu próprio coração. Ela não era mais a selvagem solitária, nem ele, o barão prisioneiro de seu nome. Eles eram Arani e Leopoldo lado a lado, prontos para construir um futuro onde o respeito e o amor seriam a base de tudo. O barão nunca mais perderia o ar quando olhasse nos olhos dela, apenas se encheria de vida. Muitas luas se passaram desde que a guerra de Guabiroba foi vencida, e mais ainda desde que o barão Leopoldo Amaral e Arani se encontraram na trilha. O tempo, como um rio caudaloso, seguiu seu curso, trazendo consigo novas estações e, finalmente, a tão sonhada paz de Poncho Verde, que pôs um ponto final à Guerra dos Farrapos. A paisagem política se acalmava e o cheiro de pólvora e sangue dava lugar ao cheiro de terra molhada e vida nova. A estância dos Amaral, outrora um lugar de tensões e aparências, florescia sob um novo sol. Arani, agora esposa de Leopoldo, não se tornou uma baronesa de sedas e salões, dessas que só pensam em festas e fofocas. Longe disso. Ela era a força vital daquele lugar, uma rainha do mato que trazia a sabedoria ancestral de seu povo para a administração da estância. Seus conselhos sobre a terra, sobre o tempo, sobre o gado, eram ouvidos com respeito, e suas mãos firmes ajudavam a guiar não só os peões, mas também a própria Leopoldo. A casarão, antes silencioso, agora ecoava com risadas de crianças. 2 meninos e uma menina, com os olhos escuros de Arani e a força do barão, corriam pelos campos, misturando em suas brincadeiras as histórias da mata com as cantigas da estância. Eram a prova viva de que 2 mundos tão diferentes podiam, sim, se unir
e criar algo belo. Numa tarde quente de verão, Leopoldo e Arani estavam sentados na varanda do casarão, observando o sol se pôr, pintando o céu de dourado. Os cabelos de Arani, antes lisos e negros, agora tinham alguns fios prateados, mas seus olhos, esses, mantinham o mesmo brilho desafiador e profundo de quando se conheceram. Leopoldo, com mais algumas rugas de tempo no rosto, segurava a mão dela, o toque macio e familiar. Quem diria, Arani? Ele disse, a voz rouca pela emoção, os olhos perdidos no horizonte. O barão Leopoldo Amaral, que jurou não se curvar a mulher nenhuma, foi domado por uma prenda do mato. Arani sorriu, um sorriso cheio de carinho e uma ponta de malícia. Domado, barão? Não. Ninguém doma a mim. Você apenas aprendeu a respeitar minha liberdade e eu a sua. Ele apertou a mão dela. É verdade. Você me ensinou a ser um homem melhor, Arani. Me ensinou que o verdadeiro poder não está em terras ou títulos, mas no amor e no respeito. Eu te amei desde o dia em que você riu da minha frescura na trilha. Ela o olhou, seus olhos fixos nos dele, a mesma intensidade de anos atrás. E eu, barão, que jurei não ficar com um homem há muitas luas, escolhi ficar com você. Não por precisar de ti, mas por querer estar ao seu lado. Por te amar, Leopoldo. O barão sentiu o peito se encher de uma paz que nunca imaginou ser possível. Ele se inclinou e beijou a testa dela, os lábios dela, suavemente. O medo de desagradar a sociedade, de ser mal falado, tudo isso havia desaparecido. Arani o havia libertado de suas próprias prisões. Ele a abraçou, sentindo o corpo dela tão familiar, tão seu. Arani, a jovem selvagem que o fez perder o ar, agora era a mulher de sua vida, a mãe de seus filhos, a alma de sua estância. E quando ele olhava nos olhos dela, não perdia mais o ar. Apenas sentia-se cheio de vida, de amor, de uma felicidade que se estendia como as coxilhas sem fim sob o céu vasto do Rio Grande. Era o legado deles, uma história de amor e respeito para as muitas luas que viriam. Se esta história tocou seu coração, como espero, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Diga-nos nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta jornada. Cada gesto seu mantém vivas estas histórias que atravessam o tempo para nos ensinar sobre nós mesmos.